Alô, você, cartoleiro! Salve, Fernando Vanucci! Vem comigo! Nós pontuamos, mitamos na última rodada. Foi muito boa a pontuação de 95 pontos. Trazendo aqui para o nosso Cartola, em que vamos começar a montar o nosso time. Veja só, 95 pontos, foi muito boa essa nossa pontuação do Cartola Feelings. Vem aí a terceira rodada, vem comigo, vamos escalar o time do Cartola Feeling. Vamos começar pelo goleiro. E o goleiro escolhido por nós é o João Vitor, do Santos. O João, ele acaba tendo uma excelente média no sentido daquilo que eu falei para você, que o Cartola vai usar como calibragem, né, de encontrar o preço justo da quarta rodada em diante nessa terceira rodada. Então, veja comigo. Então, o John, ele zerou na primeira rodada e fez 1 ponto na segunda. Ele não foi aos extremos. Ele não teve uma desvalorização tão grande e também não valorizou tanto. E tem um jogo muito favorável para essa rodada, que é o Juventude dentro de casa. Então, o John, para valorizar, precisa fazer 2,44, manter a média de 2,44. Então o John já é o nosso goleiro. Vamos para a zaga. E a zaga também pede, vamos aqui para a zaga também faz com que olhamos para o time do Santos. E o Luan Pérez, por ter desvalorizado não muito aqui, apesar de 2,3 é considerável, mas ele não desvalorizou tanto, porque ele tem aí 1,30 na primeira rodada e menos 2 na segunda. Ele desvalorizou os 2,33, mas vai precisar de valorização, de manter uma média de 1,79 para zerar, né? Então é muito potencial, já que o Santos vem numa crescente, se apresentou muito bem na última rodada da Copa do Brasil, classificando, né, para a próxima rodada. Então, é um bom potencial. E alguns jogos, se eu não me engano, os 2 jogos, o Santos não toma gol. Vamos lá. O outro zagueiro, companheiro do Luan Pérez na nossa zaga, vem do Flamengo. O William Arão. O William Arão também, por mais que tenha ali feito seus 6,9, ele vem na segunda rodada, ele não jogou, não valeu, não teve jogo válido para a rodada, né? Então ele zerou. Então tá aqui os 6,9, ele mantém uma média e vai precisar, claro, de 6,2 para zerar, para começar a valorizar, manter ali a sua média. Ele tem um valor alto, mas nós vamos escalar o William Arão pelo potencial que ele tem de gol, de desarme, né? E né? Volto a lembrar que não é legal a gente escalar visando o saldo de gols. Se o Flamengo conseguir manter o saldo de gols, o William Arão já parte dos 5 pontos, né? Precisando então fazer 6,2 para zerar. Então ele tem um potencial muito bom para acompanhar o Luan Pérez na nossa zaga. Então o William Arão é o nosso zagueiro escalado, ainda como dica. Vamos tirar as dúvidas no sábado de manhã, na live, né? Junto contigo, participando, tirando as dúvidas, enfim, vamos falar novamente para já no último dia de mercado definir o nosso time. Pois bem, ainda como outras opções, eu cito o Léo Ortiz, o Natan e o Hever. O Bragantino com o Léo Ortiz e o Natan tem um jogo até um tanto quanto disputado contra o Fluminense em Bragança, mas ainda são boas opções, assim como o Hever contra o São Paulo. Boas opções de desarme, de gols para a zaga. Vamos agora para as laterais.
E aqui ainda faltou... Errou! Isso pode cortar, tá, Krezebeck? Atenção, Krezebeck! Tá, faltou... Não mostra desde ali aqui faltou, né? Eu não cliquei, mas quando aparecer de novo a coisa, eu vou falar... já parto daqui, ó. Então agora vamos para as laterais, né? E as laterais, vamos já clicar, abrir aqui o potencial, os possíveis, prováveis, né? Vamos dizer. E os nossos dois laterais escalados, acaba vindo aqui o Egídio, do Fluminense. Veja que ele tem 8.10, ele foi muito bem nessa última rodada, mas na primeira não foi tão bem. Então a média aqui, a pontuação, assim como o Arão, ele também tem um valor elevado, mas ele tem muito bom potencial de pontuação. Precisamos também, além de buscar valorizações, ganhos de cartoletas, precisamos buscar quem também pontue, e não tão alto, né? Você vê que o Egídio, de 5,60 numa rodada e 6,85 na outra, ele tem aí uma média, uma boa média, que é de 6,85. O Egídio, para valorizar, vai precisar de 5,26. Então, o Egídio ele tem potencial de pontuação e de manter zerado, melhor do que manter zerado, é de entregar uma boa pontuação para valorizar, né? Ele, para valorizar uma cartoleta, ele precisa fazer 8 pontos. E é com ele que a gente vai. O outro lateral, também escolhido por nós, da equipe do Cartola Feelings, porra, cadê o cara? Espera aí. A outra indicação, a outra dica que a equipe do Cartola Feelings prepara é aqui Bruno Pacheco, do Ceará. O Bruno Pacheco tem aqui a média, ele fez menos 0,6 e ele tem a média aí 0. Ele precisa, para começar a valorizar, ele precisa de 2,33 e é contra a Chape, lá em Chapecó, e mesmo assim o Ceará vem bem, por mais que tenha sofrido uma derrota na última rodada. Então, já partindo das laterais, né, Bruno Pacheco então é a nossa outra indicação. E aí, para te ajudar, outras também boas dicas para as laterais Reinaldo, do São Paulo, Júnior Tavares, do Sport. Por mais que esses dois tenham jogos jogando fora de casa, eles têm um potencial de entregar uma boa pontuação. E Felipe Jonathan do Santos também acaba sendo uma outra opção pela lateral esquerda, até porque ele é muito bom nos scouts do ataque. Bom, vamos partir para a nossa meiuca, né? E o meio já pede três craques, em que, claro, estamos jogando na formação 4-3-3. Então, os três indicados pela equipe do Cartola Feelings é Vina, do Ceará, como ali com o Pacheco, Bruno Pacheco, vai jogar contra a Chape lá em Chapecó. Então o Vina tem aqui uma boa pontuação na segunda rodada, marcou um gol contra o Santos e zerou na primeira rodada. Então a média dele, por mais que ele custe ali 15,99, ele tem potencial de entregar pontuação e vai precisar de 7,81 para começar a valorizar, né? É um potencial bom, que a gente já conhece o Vina
desde a temporada passada, ou até de outras temporadas em que ele também pontuava bem. Continuando no meio, nós temos a outra indicação, é do Palmeiras, Gustavo Scarpa. Vai jogar o Clássico e também com um potencial grande de pontuação. Ele vem numa média de 3,30 e ele precisa, para pontuar, 4,78. Então, Gustavo Scarpa também inicia no nosso time até sábado, onde tiraremos nossas dúvidas, ou se algo acontecer de ele sair como provável, né? Bom, fechando o nosso meio, descer mais um pouquinho, e a dica é Jair no meio-campo do Atlético Mineiro. Ele tem um potencial e fez 0,9 e zerou na primeira rodada, mas por ter um valor baixo e pontuar baixo, vem no que a gente falou ali no começo desse vídeo, onde vai se buscar a melhor formação. Então é uma boa ter de 1 a 5 cartoletas, de 1 a 5 pontos nessa escolha, e outros com potenciais de entregar os pontos necessários. No caso do Jair, ele também é muito bom no desarme. Desarme, por exemplo, na última temporada, foi o Scout que só perdeu para o gol. Claro, o gol com 8 pontos cada vez, né? Mas, no geral, o Scout Desarmes ficou 9 pontos abaixo do gol. Então, quer dizer, por mais que é muito valor agregado, muitos pontos agregados, é uma curiosidade da última temporada, ele ficou... então é muito bom você também apostar em jogadores que desarmam. Você vai somar alguns pontos no decorrer aí da temporada. Então o Jair, por essa condição, é o nosso terceiro meio-campo no nosso time do Cartola Fitness. Bom, sem muitas delongas, vamos então para o ataque. O ataque ficou faltando aqui. Quem? O Vina, que não saiu aqui, foi isso? O Vina, então, agora sim, a gente tem a zaga, laterais, o goleiro, já o time tomando corpo, mostrando a cara, faltando só os nossos atacantes, né? E é dali que vem os gols, é dali que vem as grandes pontuações e dali que vem motivos para você zoar ou ser zoado. Bom, vamos lá. Os atacantes acabam vindo como eu falei para vocês, não os não valorizados e nem os grandes desvalorizados. Buscar uma média de pontuação, que é o caso do nosso primeiro atacante. E aí vamos dar um voto de confiança se ele começa a mitar, porque está na hora de vir como veio na temporada passada. Marinho dos Santos vai para o nosso ataque por este motivo. Ele tem pontuação não tão alta, né? São duas pontuações medianas. Ele tem uma média de 6, claro que ainda custa muito alto, mas tem um enorme potencial. O jogo é favorável para o Santos, em que o Marinho acaba entrando com chutes a gol, com faltas sofridas e até com potencial grande de gols. Até porque também é o batedor de pênalti, por mais que tenha perdido na última rodada. Continuando, aqui a nossa formação do ataque. Desce mais um pouco, claro. Vamos chegar em Felipe Viseu, do Ceará. Então, a gente acaba mostrando que estamos apostando nos jogos
do Santos, ali na zaga e no ataque, no jogo do Ceará contra a Chape, mesmo fora de casa. Então, Felipe Viseu, que acaba tendo também uma média aqui que é de 0, né? Claro, não pontuou na primeira rodada e na segunda fez meio ponto. Então ele tem uma média aí de 0 ou quase 0, né? Ele precisa, o Viseu, para começar a valorizar ou para manter a valorização de apenas 2.01 para ser mais exato. Então a possibilidade de gol, de falta sofrida, também é muito boa para o Felipe Viseu, até o seu companheiro de ataque, né, o Clebão, pode também pontuar tão bem quanto o Felipe Viseu, mas o nosso escolhido é Felipe Viseu. E continuando, eu acho que para isso a gente precisa voltar, subir um pouco mais, ele deve estar ali para cima, até por conta do que vale, tá aqui. Nós vamos também falar do Flamengo, que não valeu para a última rodada, mas que volta também jogando em casa num jogo bastante favorável, principalmente aí para os seus atacantes. Bruno Henrique acaba sendo o nosso escolhido por conta justamente disso. Ele fez 10 pontos, é uma pontuação já considerada alta, mas está com 0 na segunda. A média é ainda de 10.6, ele vai precisar manter essa média e precisa de 10.7 para começar a valorizar. Então aqui a aposta é de risco, né? Mas o que a gente sabe e conhece do Bruno Henrique é que ele tem potencial para entregar essa pontuação para você. Então, vamos fechando o nosso time com o nosso ataque. Ainda lembro, como dica, nós vamos tirar essas dúvidas no sábado de manhã, para de fato ou definitivamente, né, concluir no último dia do mercado aberto o nosso time que vai para o jogo. Fechando o time, agora a gente precisa ir para o nosso técnico. O time já tem uma cara, mas precisa de um comandante. E o técnico escolhido já está aqui de cara para a gente, é Maurício Barbieri. Já foi o nosso técnico na segunda rodada, foi muito bem. E o potencial que o Bragantino tem para esse jogo, por mais que pegue o embalado Fluminense também, o Fluminense vem com algumas boas apresentações, temos o Egídio no nosso time, mas vamos apostar também no Barbieri para ser o nosso técnico e com isso fechar o nosso time ainda titular, vamos dizer. Fecharemos os reservas na live no sábado, mas a indicação ainda aqui nesse vídeo de dicas é fechar o time principal com o seu técnico. Esse time custa 120 cartoletas, eu acredito que está dentro da média das duas rodadas de valorização. O pessoal conseguiu uma média aí de 20 cartoletas nas duas rodadas, por mais que a primeira tenha sido ruim para a maioria dos cartoleiros, mas mesmo assim vamos dar uma outra dica, né, uma outra situação de cartoleta, de time, melhor dizendo. Então o Casebeck joga para mim de volta a ideia que nós vamos montar. Eu vou dar uma dica para você. Agora vamos, mesmo assim, com 120, poder ajudar quem não tem 120 cartoletas. Vamos dar vamos chamar aqui agora, batizar já de Cartola Feelings B. É o time B do Cartola Feelings. Mas isso não quer dizer que é um time reserva, que é um time, né? Quando um time vai jogar contra o outro reserva, é um time ruim. Não, muito longe disso. É um time também com muito potencial, daqueles jogadores que custam menos e com chance
de poder você, aí que está com um pouco menos de cartoleta, que sofreu ali na primeira rodada, perdendo cartoleta, recuperou na segunda, poder ter ali os insights, as dicas, a mescla, o feeling para você poder abrir, montar o teu time dentro do intermediário dos 120 ou mais, né? Mas na ideia também de poder trazer quem está se recuperando, e essa rodada também é de valorização. Então vamos atrás, vamos buscar essa valorização para poder recuperar aí uma média e seguir a partir da quarta rodada com um bom valor nos cofres do seu time. Então vamos lá, a ideia aqui é só te mostrar, te dar dicas, mas sem abrir muito. Acho que isso não precisa sem abrir. Então a ideia é te mostrar o time escalado de forma rápida para que você consiga com isso montar o seu time com todo o valor que tem. Então o escolhido no Cartola B, no Cartola Feelings B, é o Richard, do Ceará. É contra a Chape mesmo, assim, fora de casa, mas com potencial muito bom. Nas laterais, eu ainda trago o Bruno Pacheco. Ele tá aqui pro fundo, né? O Bruno Pacheco. Mas trago também Júnior Tavares, do Sport. Para a zaga, Natan, do Bragantino. E Hever, do Galo. Para o meio, ainda Vina, um bom potencial. Estão acreditando bastante no Vina. E também no Jair, também do Galo. E aí, quem entra diferente do nosso time A é o Marcão Silva. Marcão Silva, do Sport. Para o ataque, nós vamos com Ítalo, do Bragantino. Continuamos, assim como no time A, Felipe Viseu. E marcou um belo gol no meio de semana. Alguém no confronto Santos e Juventude, Marcos Guilherme. Para fechar o ataque, fechar o time. E aí vamos para o nosso técnico. O nosso técnico aqui é o do Galo, é o Cuca. E esse time vai lhe custar 87 cartoletas. Com isso, esse o time, são esses os dois times, te dando aí uma ideia, né, um potencial, tanto de quem tem um pouco mais de cartoleta, de quem está recuperando cartoletas. Essa, volto a falar, é uma rodada que ainda te pede ou te dá a chance de conquistar patrimônio, cartoletas, mas só se conquista a valorização com pontuação. Então procure também, por mais que o Cartola esteja equilibrando, procure quem possa te entregar pontos. Então foram dois times de valores diferentes, mas com jogadores com uma média, um potencial muito grande no seu desempenho, nos seus scouts, contando aí essas duas rodadas. Tá certo? Eu te chamo mais uma vez, te convido mais uma vez para vir para a live no sábado de manhã, sem muito atrapalhar o horário do almoço. Não chegaremos no horário do almoço, prometo para você. É uma conversa rápida para que a gente possa definir o nosso time e aí
algo ou qualquer coisa que aconteça do horário da nossa live para o final, para o fechamento do mercado, a gente fale ou te informe pelo nosso Instagram, Cartola Feelings, ou propriamente pelo nosso canal do Telegram, que as descrições tanto do Instagram como do Telegram estão aqui embaixo. Ative o sininho, fique aí avisado quando começarmos no sábado de manhã a nossa live, dê seu like, isso favorece, ajuda muito o trabalho não só meu, como de toda a equipe do Cartola Feelings, que está buscando um conteúdo muito interessante, muito diferente, diversificado do que a gente costuma ver apenas com dicas. Teremos entrevistas, teremos, enfim, até os erros de gravações que já temos algum conteúdo para mostrar, para que a gente possa descontrair diante de uma preocupação de escalar o nosso time para essa terceira rodada. A terceira rodada confusa, mas que com potencial, sim, de valorização. Tá certo? Um grande abraço, até sábado. Eu conto contigo para vir com a gente na nossa live no sábado de manhã. Um abraço, fui!